Então vamos lá, vamos começar, porque eu queria convidar você, eu queria te fazer uma pergunta para refletir sobre o que o programa de hoje vai tratar. Vamos lá, você passa a vida inteira estudando, trabalhando, construindo, adquirindo coisas, adquirindo bens. Para que você faz isso? Qual é a finalidade desse acúmulo de bens materiais, de coisas que você naturalmente almeja ter ao longo da sua vida e vai se acumulando, vai fazendo com que elas se acumulem na sua vida? Para quê? Você faz isso por quem? Pelos seus filhos? Você faz por você mesmo? Você faz pelo seu marido? Por quem você faz isso? É uma satisfação pessoal ou é uma garantia de futuro? Esse acúmulo é seu, o meu é meu. Será? O que será que aquilo que é nosso, a quem pertence de verdade, quando as coisas enfim terminarem? O programa de hoje quer te convidar a refletir sobre isso. É claro que a gente não vai ficar pensando nisso o tempo inteiro, mas é muito bom estar avisado. Será que aquilo que é meu é seu? Será que aquilo que é meu é de mais alguém? O tema de hoje vai convidar você, o programa de hoje vai convidar você a tratar e entender um pouco melhor sobre partilha de bens, sobre testamento, inventário e legado material. Aquilo que você ou que as pessoas que você ama e se relaciona um dia vão ter que delegar, vão ter que dar para alguém. Então, para falar desse assunto, sob todos os ângulos, infelizmente agora sobre o lado espiritual e emocional da morte e o seu legado, nós temos a ausência da Cris. Mas não vai faltar oportunidade, nós vamos falar disso com mais calma, porque juridicamente, especificamente, ele que já é dono da casa, o nosso consultor de direito absolutamente cativo nas nossas cadeiras, aqui, doutor Paulo Henrique. Muito obrigada, doutor, pela presença, por estar de novo conosco aqui, muito embora a cadeira já esteja patenteada, né? Não, o prazer é sempre uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer alguma coisa. Vamos tentar, seja super bem-vindo. À frente dele está Leonardo Facchini, que você já sabe, aquele que me desperta aquela ira, porque ele lida com finanças, ele lida com tudo aquilo que se traduz na economia geral de uma família, e ele vai nos ajudar a entender tanto o lado do dispor daquilo, do acumular, quanto também o do distribuir depois, voluntário ou não voluntariamente, depois da morte. Então, seja super bem-vindo, Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre uma honra, agradeço demais por estar aqui. Já aproveito para mandar um beijo para o Miguel e para a embaixo. Que está nos assistindo. Filho, papai te ama muito, um beijão. Ó, Miguel, um beijo da tia Mara também, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, antes da gente conversar esse assunto, que promete ser um assunto bastante interessante, muito, muito consistente, vamos chamar o Vitor para ver se ele tem algum recadinho para nos dar. Opa, alô? Estão me ouvindo aí? Sim. Depois desse nome confuso, que me deixou perdidinho no que é seu, o que é meu, o que é nosso, o que é de todo mundo, sei lá. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados aí dentro do estúdio, ao nosso espectador que está nos assistindo aí em casa, e convidar esse mesmo a participar aqui, mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário pela página do nosso programa no Facebook, que é facebook.com/programa-sai. O nosso telefone, que é 2111-2133, está reservado para um sorteio. De quê? Ah, olha só, ele agora É meu, é seu ou é de alguém? Esse é nosso, não é nosso não, Vitor, não é não, já é de quem telefonar para cá, ó. Você que está ligando para cá vai concorrer um presente da Livraria Cultura muito bacana, olha, o Colóquio dos Cachorros de Miguel de Cervantes e Matilda de Mary Shelley, 2 clássicos, olha só. Da arte de novela tá aqui, ó, para você. Você ligou, já é seu, você vai buscar aqui no estúdio. Vai ligar? Liga rápido. E vai, aproveita e participa pela rede social, combinado? Então bora lá, vamos começar, porque esse assunto muito me interessa e tenho certeza que, embora não tenha, as pessoas não se disponham a pensar nele o tempo todo, doutor, em casa, obviamente, em dado momento vai precisar pensar. E aí seria muito aconselhável que essas pessoas tivessem uma mínima noção de como funciona. Então, o que na verdade vamos falar é de testamento. É exatamente isso, as pessoas não pensam e acabam pensando na pior hora. Entendi. Quando a coisa já aconteceu, né? E aí as pessoas, muitas vezes, as famílias ficam desamparadas porque todo o negócio da família, toda a questão patrimonial da família estava na mão daquele que se foi. E aí as pessoas muitas vezes acabam ficando desamparadas justamente por não pensar antecipadamente na forma de fazer a sucessão.
patrimonial. E às vezes não era nem na mão no sentido administrativo Sim. só apenas, mas no sentido emocional da coisa. Por Sim. vezes as famílias não têm sequer noção de por onde andam os negócios da família, não é Exatamente. Nem toda a família trabalha junto. Muitas vezes, já tive casos, já trabalhei em casos onde os filhos não sabiam 50% do tamanho do patrimônio. Tá, e a gente está falando aqui, obviamente, que você que está em casa está pensando, mas eu tenho tão pouquinha coisa, nunca pensei nessa história de patrimônio, mas fique você sabendo que seu cachorro é seu patrimônio, sua casa é seu patrimônio. Tudo aquilo que você construiu ao longo da vida é um patrimônio, não é isso, Léo? Sim, exatamente. E eu acho que o legal disso, eu falo, de repente ele vai me corrigir, mas eu falo que se não houver essa preocupação com antecedência, toda a sucessão a gente acaba perdendo praticamente 1/3 deste patrimônio com inventário, com impostos e assim, então é que a gente não costuma tratar esse assunto, principalmente de morte ou alguns detalhes da vida que no planejamento a gente chama de assegurar que a continuidade se perpetue. Então, quando eu falo de um planejamento de vida, eu tenho que pensar em seguro, porque é uma família, então se de repente o que provém a renda vem a faltar, como é que fica esses filhos, como é que fica essa esposa, a continuidade disso. Tá, mas a lei não nos garante isso, doutor. Quero dizer Então, o seguinte, uma pessoa totalmente desprovida de qualquer sentimentalismo ou de qualquer pensamento de sucessão, tipo, aquele trabalhou, construiu, é dele, ele não está pouco preocupando com aquilo que vai ficar para os filhos, para a mulher, para o cachorro, para o papagaio, para o vizinho. Essa pessoa, a lei garante aos seus sucessores, aos seus herdeiros, alguma coisa? Não, garante. O problema é como o Leonardo falou, a forma como vai deixar de ser feita, ou como poderia ser feito, vamos colocar assim, poderia ter sido feito de uma maneira muito mais tranquila e menos custosa do ponto de vista financeiro, onde a família poderia ficar com uma parcela desse patrimônio maior. Porque muitas vezes, por não gerir esse patrimônio, as famílias acabam perdendo dinheiro, né, e por conta de consequência o patrimônio até material, para pagar os custos de um processo que poderia ter sido simplificado se tivesse feito um planejamento adequado. E dependendo do patrimônio que a pessoa tiver, isso garante inclusive os trâmites burocráticos que envolvem a própria morte do indivíduo. Não é? Exatamente. Doutor, eu posso tratar disso sozinho? A gente já vai explicar algumas diferenças de nomenclatura que eu tenho certeza que você desconhece, porque eu desconhecia. Até ter a ideia do programa, eu confesso que eu não entendia nada do assunto. Então, assim, eu posso tratar disso sozinho ou necessariamente eu tenho que ter um advogado? Não, dependendo do tipo, dependendo do tratamento que você vai dar. Quer dizer, não basta eu escrever uma cartinha com as minhas vontades. Pode falar, Léo, lógico. Não, posso assim, porque assim, aí até, porque às vezes a gente vê, por exemplo, a sua profissão como um vilão nessa hora. E aí que eu falo que é justamente o contrário. Porque exatamente. A gente, assim, se você fizer com antecedência, você vai ter um custo menor no processo do advogado, você vai organizar isso muito melhor e no final sobra mais para você. Então, assim, nesse processo você vai deixar na última hora, aí vem aquele ditado que o governo fica com uma parte, o advogado fica com a outra, mas pura e simplesmente porque não houve um planejamento e não houve um preparo. Então, se esse processo for feito com antecedência, fica mais fácil, acredito eu, para o advogado, fica mais barato e a família acaba usufruindo de tudo isso de uma forma mais tranquila. Aí a gente entra no problema cultural. A gente não tem essa cultura. Isso. Sem falar que... Você, quando começou, você falou que essas questões, muitas vezes, na família, não são tratadas. Não, são tabus, são tabus. Então, além da questão sucessão, da questão pós-morte, nós temos a questão também do regime de casamento dos filhos. Ninguém trata disso. Do casamento dos filhos? Claro, você tem que tratar. Você tem um patrimônio todo construído. Tipo, a nora ou o genro que está chegando para não abocanhar nenhum quinhão ou abocanhar o quinhão clicado. Mas não é nesse sentido. É prevendo que o casamento, como qualquer outro tipo de sociedade, pode dar errado. Não, doutor, eu tenho um montão de perguntas. Eu queria só... A gente está terminando esse bloco, mas nesse bloco eu queria só fazer a distinção. Qual é a diferença de partilha de bens e testamento? Tem alguma diferença? Testamento é um ato de vontade, de última vontade. Eu trato dele para depois da minha morte. E ele tem que ser feito com um advogado? Ele tem que ser feito... Não, você pode ir num cartório, pode ser feito um testamento público ou até particular, com 2 testemunhas. Obviamente que com a orientação de um advogado, você não comete alguns erros. Por exemplo, tem algumas situações, você só pode dispor da sua parte disponível. Você sabe qual é a sua parte disponível? Não. Por isso que precisa consultar e partilha? um advogado.
partilha é para depois da morte, vamos colocar assim. Entendi. No processo de inventário. Que é o inventário. É isso. Entendi. Amealha-se os bens e ele é partilhado entre os herdeiros. Tá, entendi. Existe também a partilha no caso de divórcio. Ó, vai por mim que eu acho que o primeiro passo, de verdade, independente de fazer corrente de pensamento aqui ou de burlar os aspectos culturais, o primeiro passo é ter um advogado, porque estou para te dizer que o advogadez, aqueles termos que eles usam em qualquer processo judicial ou processo de testamento, seja do que for, que envolve a justiça, você não vai entender bolhufas. E a chance de você sair lesado numa história como essa é bastante grande. Um advogado de confiança, desses que você tem sentado ao seu lado, é sempre bacana. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com um monte de dúvida. Manda aí, manda a sua dúvida pela rede social, a gente já volta. Estamos de volta. Bom, doutor e Léo, vocês já viram que eu estou nadando às cegas nesse tema. Estou até com medo aqui. dessa colinha. Eu estou com cola aqui, ó. Eu queria saber o seguinte, desculpa. Não podemos saber antes o tema do programa. Nem, ela vem com uma cola desse tamanho. Olha só, eu quero saber o seguinte, quais são os sucessores naturais? Porque a gente costuma pensar assim, olha, eu construí um patrimônio e eu tenho filhos, então pronto, acabou. Meus filhos são os meus herdeiros. Os herdeiros necessários, né, que a gente chama. Existe uma ordem, uma cronologia? Os ascendentes. Então, primeiro os descendentes. Conta direito de uma regra geral, tá? Primeiro os meus descendentes, que se eu não tiver, filhos. São os filhos. Tá. E se eu não tiver descendentes, os meus ascendentes. Que aí pai e mãe. Pai e mãe. Na ausência de todos eles. Aí você busca algum parente mais próximo na linha colateral, né? Um tio, um primo, alguma coisa nesse então sentido. esses que são ascendentes e descendências são chamados herdeiros necessários. Herdeiros necessários. Tá, e aí então, para esses... para você entender, então, quando você perguntou de testamento, tá. Eu só posso dispor da minha metade disponível. Por quê? Porque a outra metade já é dos meus herdeiros necessários, eu não posso mexer. Entendi. Eu não posso. Então, assim, eu tenho uma casa da Coab. Vamos pegar assim, ó, eu tenho uma casinha, já está quitada. Eu tenho uma casa da Coab é minha. Tá, e eu tenho 3 filhos. Isso. Metade do valor dela, necessariamente... Eu vou complicar um pouquinho. Você é casado ou você viu? Não, sou casada, mas meu marido já morreu. Então tá. Então é 100% seu imóvel. Se essa casa, você poderia dispor da metade dela para até para um outro filho. Em vida ou em testamento? Em testamento, você poderia doar. Mas só da metade. Então, se eu quiser dar alguma coisa para um sobrinho, por exemplo, eu tenho que fazer essa doação. Você teria que reservar metade do seu patrimônio todo para os seus filhos. E a outra metade você pode dispor para quem você quiser. Eu não posso simplesmente tirar dos meus filhos essa casa e dar para um sobrinho, por exemplo. Não. Tá. Então agora eu vou complicar mais ainda. Em testamentos e doações, não, ela seria anulada lá na frente. Tá, vou complicar um pouco mais ainda com a ajuda do Léo. Então, assim, aí eu tenho essa casa, entendeu? Que eu construí, que eu consegui a partir do meu casamento. Só que aí eu me casei de novo, né? E eu tenho um outro patrimônio, e fiz mais patrimônios nesse segundo casamento. Nesse processo, há como administrar esses bens todos para que eles sejam geridos de forma, num momento como esse, todos os nossos ascendentes, descendentes, e ninguém se pegue e se mate depois por conta disso? Eu acho que sem dúvida, e aí entra o papel do advogado fundamentalmente, porque esse novo matrimônio vai depender de como ele vai ser constituído. Então, qual que é o regime que vai partilhar dele. Tá. Então, esse é um ponto. E uma coisa que eu gosto de destacar... Não, mas eu perguntei assim, eu quero saber se eu consigo organizar isso antes de que isso vire um legado. Enquanto eu estou viva, é isso que eu quero saber. Sim, através de testamentos, através de doações em vida, reservando para você o usufruto. Esse tipo de planejamento econômico, então você também faz esse tipo de aconselhamento? Isso, em conjunto com o advogado. Tá. Eu consigo trazer essa discussão, porque eu digo assim, quando você tem famílias, vidas envolvidas, eu preciso entender o que faz sentido para cada um. Então, eu falo, no caso do planejamento, ninguém faz planejamento para ser o mais rico do cemitério e ninguém faz planejamento para deixar herança ou fortuna, mas o ideal seja que a gente faça um planejamento para ter uma vida plena e garantir que os nossos descendentes tenham uma vida digna e isso perpetue de geração em geração, com educação financeira. Então, assim, a gente precisa tentar trabalhar isso. Uma questão, quando envolve dinheiro, então, assim, eu não estou falando de bem, aí a gente consegue, de repente, destinar isso, me corrija se eu estiver falando besteira, mas independente de testamento, independente de
de ter falecido numa questão, por exemplo, de uma previdência, porque lá eu destino os beneficiários e eu posso destinar um beneficiário que não tem nada a ver. É em termos de dinheiro, né? Isso, do dinheiro recurso vivo. financeiro. Então, às vezes acontece aquele negócio, o cara morreu, aí de repente surge do nada uma amante e fica com uma boa grana. Não tem o que se fazer nada. Isso acontece. Se ele tiver lá como beneficiário da Previdência, ninguém mexe. Isso não tem lei que mexa. Peraí, que eu me perdi então, vai no meio depender, do caminho. Vai depender da situação. Porque você vai ter muitos casos em que a amante, a concubina é tão inocente quanto a família. O cara tinha 2 famílias e parece história de filme, mas não é. E isso pode vir à tona, por exemplo, após a abertura do inventário? Você imagina as 2 pedindo meação sobre o patrimônio. Elas não se conhecem, uma não sabe da existência da outra, e ele viveu sim maritalmente com as 2 durante anos. Espera aí, doutor. Então vamos começar do princípio, que eu preciso saber isso. A monogamia é um princípio jurídico? É um princípio jurídico. E como é que então Mas ela viveu como se em união estável estivesse e não sabia que ele era casado. Pode parecer ficção, mas não é. Não, parece contraditório, não parece ficção. Mas acontece, ela não sabia. Ela não sabia que ele era casado. E às vezes ele não era casado também, ele vivia em união estável com as 2. Com as 2. Pode acontecer também. Tá, mas o fato dela saber ou não saber não muda nada juridicamente. Olha, muda no sentido assim, porque uma coisa é a pessoa saber que ela é casada e você está num que a gente chama de concubinato adulterino. Você sabe que ele é casado, o risco foi teu. É diferente dela não saber. Ela é tão inocente quanto entre aspas, a principal, né? A titular. Né? E a gente está falando também, vamos esclarecer, a gente está falando tudo no sexo masculino. Sim, Como se o morto fosse o cara, mas obviamente que vale para os 2 lados. Não, nós já temos decisões, eu não sei se o Léo tem conhecimento, mas da Previdência Social dividir a pensão do INSS em 50% para cada uma das viúvas. Já teve casos disso. Gente, quase a escolha de Sofia aí, no caso. Mas por conta disso, elas não sabiam, elas viviam como se o cara passava uma semana, eu vou viajar, fica uma semana fora, ficava na casa da outra. É assim. Viu, gente? Fica esperta, porque a coisa vai além morte, além túmulo, entendeu? A coisa é muito mais séria. Essas relações humanas. Você ia falar alguma coisa, Léo? Então, mas eu acho que é justamente isso que nós temos que tentar quebrar, esse tabu. Eu preciso fazer uma parte, preciso de um planejamento financeiro bastante meticuloso para poder manter 2 famílias em absoluto sigilo e quase regime estável. Eu falo que assim, graças a Deus, até hoje eu não tive um cliente que teve uma amante, ou ele esconde tão bem que esconde inclusive do planejador. Porque é uma vida aberta. Entendi. Então, assim, dos clientes eu acabo me envolvendo numa intimidade total, porque eu sei, e quando eu falo que eu sei do dinheiro de a gente entrar nas contas, entrar nos investimentos, porque eu preciso estruturar isso em conjunto com o advogado, em conjunto com o contador, então a gente monta toda uma arquitetura para servir uma vida. Então eu sou esse intermediário que quer explorar. E no caso do tema de hoje, inclusive para servir outras vidas além da vida, Exatamente. É uma coisa de planejamento mesmo, né? Entendeu? Então assim, a gente precisa trazer isso, quebrar esse tabu e entender que esse processo, um planejador vai te ajudar, um advogado, ele vai te ajudar, ele vai economizar tempo. Ou então ele vai te deixar pasma, como o doutor me deixou aqui no intervalo. Eu preciso dividir com você aí, ó. Falávamos no intervalo e ele me vira e solta a seguinte, eu quero saber detalhes, tá? A seguinte informação. É o seguinte, se você estiver casado em comunhão, em separação total de bens, ou seja, quando você casou, você já olhou para fulano ou para o fulano e falou, não. O que é meu, o que é seu, a gente não vai comungar nada. E aí você morre. Essa pessoa tem direito no seu testamento, ela concorre com seus filhos como herdeira. Assim, concorre com os filhos? Ela concorre com os filhos. Me explica isso. Porque a lei diz isso. Eu acho que houve... Mas não é só sobre os bens que eles adquiriram juntos? Não. Sim. Aí nós temos que pegar o período, concordo com você. Mas mesmo assim, na minha ótica, é uma aberração. Porque se eu me casei com separação de bens, é porque eu não quero que ela tenha direito sobre o patrimônio que eu amealhei, eventualmente, para os meus filhos. Entendi. Mas isso vale para o casamento. Se eu morrer, a situação é outra. Ainda que os filhos não... Bom, no caso dos filhos serem dos 2. No caso dos filhos serem dos 2. Não, se forem só dele... Se forem só dele e ela tiver com ele também e ter 2 do outro casamento, há uma regra no Código Civil que disciplina isso, mas ela é herdeira.
Ó, sabe aquele golpe da barriga? Deu certo, cara. Se não deu, agora vai dar quando o sujeito mas morrer. aí, mas aí se ele morrer primeiro, né? Mas deixa eu te perguntar, se tiver uma separação, aí prevalece aí o regime. prevalece o regime. Exato, prevalece o regime. É por isso que elas não se separam. Mas é uma incoerência. Entendi. É uma incoerência. É por isso que até que a morte os separe, né, doutor? E já é mais vantajoso. E já tem também. Né? e já tem decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, contrárias a esse artigo de lei. Então, ainda nós podemos ter surpresa aí na frente. Aí. Porque é um vácuo na lei isso daí. Não é um vácuo porque está escrito. É um vácuo seria se fosse interpretativo. Na verdade, ele está escrito. Se foi um erro legislativo na hora de colocar o artigo, a gente não sabe. Tá, então é uma estupidez da lei. Então, eu tiro o vácuo, é uma do estupidez. Legislador, do legislador. Tem uma outra situação que é bastante comum, sobretudo em famílias de classe social menos abastadas e tal, que acontece com muita frequência. Pelo menos eu vejo muito isso acontecer e via muito acontecer em meu consultório. Por exemplo, o pai de família, aquele que provém, aquele que, enfim, ele desaparece. Ele desaparece. E por anos. E ninguém tem notícia de fato. E ele tinha um patrimônio. Ele larga tudo, inclusive, para trás. Existe uma coisa chamada como morte presumida, é isso? Você tem que entrar com os herdeiros, no caso, a viúva, tem que entrar com uma ação judicial de declaração de ausência. E quanto tempo depois? É complicado, porque tem que publicar edital, porque você não tem como citá-lo. Né, para saber se ele está vivo. Então, publica edital, o Ministério Público tem que falar. Só rede social não adianta. Cadê você, seu cachorro? Volta para casa. Não adianta. Não, é complicado. Entendi. É complicado. Mas a lei pode amparar, nesse caso, a família. Sim, não. A lei não vai deixá-los desamparados. Isso aí é tranquilo. Mas se ele sumiu realmente, para que você possa, eventualmente, abrir um inventário, primeiro tem que declarar a ausência dele, já que você não tem uma certidão de óbito. Entendi. Então, primeiro você tem que declarar judicialmente que ele é ausente e aí distribuir o patrimônio através de um processo de inventário. Ausente no sentido de ter desaparecido, né? Exato. Porque o que tem de homem ausente também no relacionamento. No relacionamento não é esse tipo de ausência, gente. É aquele ausência física. Ausência física. O cara, inclusive, deixou o carro que ele gosta tanto. Foi comprar cigarro e não voltou. A pé. Porque se ele foi com o carro, suspeite, entendeu? Porque o carro geralmente é o patrimônio que ele mais gosta. Léo, dentro dessa linha de pensamento, eu fico pensando assim, ó. Linha de pensamento, eu fico pensando, obviamente. Se eu acumulei um monte de coisas ao longo da minha vida, e é da minha vontade que parte dessas coisas sejam distribuídas para essas ou aquelas pessoas que não são aqueles meus herdeiros necessários, como o Dr. Paulo Henrique. Durante a organização econômica da minha vida, eu posso já antecipadamente fazer esses encaminhamentos em termos de ordem financeira mesmo. Quer dizer, olha, esse rendimento eu quero que vá para isso, aquele rendimento eu quero que vá para aquilo. Não estou falando do aspecto legal, estou falando da economia mesmo, do planejamento familiar. Sim, é extremamente possível e aí quando a gente faz um planejamento, na verdade, eu digo que todas as pessoas envolvidas com por exemplo, com aquela renda, elas deveriam estar dentro de um bate-papo, dentro de uma discussão, porque a gente sabe que, aí eu já presenciei algumas coisas, infelizmente, onde tem dinheiro, eu falo que perdem-se todos os laços familiares, de amizades, os valores, então assim... Morais, porque os valores financeiros todo mundo tem na ponta da língua. Mas aí eu questiono, será que nós estamos aqui por causa do dinheiro? Então assim, e se de repente se tem uma quantidade relativamente legal, não tem por que não distribuir, porque não tem fazer esse dinheiro circular, é só estar todo mundo ciente e servindo, digamos assim, a uma vida que vale a pena. Na verdade, a presença da Cris aqui teria sido importante nesse sentido para dar essa ótica mais humanizada da situação, porque é um fato. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, o que eu mais vi, o que mais se vê falar são brigas homéricas, inclusive crimes envolvendo... Eu já trabalhei em processo de inventário que tinha 23 anos. Como assim? Um processo de inventário que tramitava 23 anos. Que não terminava, estava tramitando há 23 anos. E isso envolve um monte de dissolução familiar, um monte de conflito, um monte de tragédias, e tudo às vezes por conta de um espólio que nem valeria tanto a pena e que quando sai já está defasado em função desse... E os herdeiros já morreram, os sobrinhos que estão ali representando os pais, entendeu? Enfim...
Aquele ditado que diz, daqui tudo, como que é, vão-se os dedos, ficam-se os anéis, daqui da vida nada se leva. Leva a sua consciência tranquila. E a gente vai entender de que maneira a gente pode fazer isso legalmente e planejando, obviamente. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você. Eu queria que vocês estivessem aqui nos intervalos, para vocês ouvirem os casos que eu estou ouvindo. A última frase que eu ouvi vindo assim do Leonardo agora, enquanto eu estava aqui me preparando para falar do seu aniversário, foi: tem gente que tem amor ao dinheiro, mesmo, ao dinheiro. E aí o Paulo Henrique responde: mas tem pais de família, por exemplo, que não dividem absolutamente nada, nenhum assunto. Quando vai tratar de negócio, pede para que a família saia do ambiente. Gente, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, porque um dia isso tudo acaba com a morte do sujeito. E aí, que grande bobagem, esse acúmulo de coisas materiais que vão ficar aí, ó, só para servir para sua família brigar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar agora, nesse bloco aqui, ó, como você pode resolver isso tudo enquanto a sua vontade ainda prevalece. Então vamos lá? Doutores, Dr. Paulo e Léo, nós temos o último bloco, temos que correr, eu estou falando feito uma louca aqui, ó. Como eu faço para que esse processo fique menos doloroso e que a gente possa vencer um pouco esse tabu? Vamos partir do princípio de que o meu patrimônio é pouco, mas existe. Eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho, eu tenho 5 filhos, 2 casamentos, eu preciso organizar isso. Eu acho que parte, né, do que você, a pergunta que você fez no começo, para que eu quero isso? Né? Okay. Ter patrimônio, para que eu quero amealhar bens, qual é o objetivo disso tudo? Né? Para mim, por exemplo, você fala pensando na família, mas o objetivo é dar segurança para elas no futuro. Tá, mas você pode pensar que você quer isso só enquanto você estiver vivo. Aí eu quero ter uma qualidade de vida boa, por isso que eu acumulo. Não, então, vai depender do teu pensamento, do teu planejamento. É o que o Leonardo falou de sentar com a família e ver qual é o objetivo da família, né? Para onde a família quer ir. Né? E aí ele vai dizer, se você quer isso que você está fazendo é errado, e isso aqui é certo. Porque eu ouço dizer, eu tenho amigos, por exemplo, que dizem o seguinte: eu trabalhei a vida inteira, já construí, meus filhos estão jovens, são fortes, são saudáveis, e são jovens, eles que construem o patrimônio deles. Isso acontece. Acontece, e eu, de certa forma, acho que é válido isso, porque se eu conseguir construir, é questão de eu dar base. Aí entra educação convencional, educação financeira, e aí se eu dou essa base para o meu filho, para os meus herdeiros, não tem nada de errado num futuro eu transferir o que eu consegui para eles, mas eles terem capacidade e entenderem que eles por si só podem construir. Se eu construir X, eles têm condições de construir 5X, porque o mundo vem evoluindo e o mundo evolui numa velocidade exponencial. Às vezes a gente quer projetar o nosso futuro em relação aos meus próximos 5 anos, não vão ser igual aos meus últimos 5 anos, porque a vida acontece no exponencial. Então, se a gente ver, a tecnologia vem crescendo, o mundo dos negócios vem crescendo. Entendi. Então, eu sou a favor de trazer esse diálogo para o seio familiar e dar base para os filhos, mas não criar filhos dependentes de uma herança independente do valor. O filho vai multiplicar o que eu deixar. Isso é educação financeira. Então, por essa isso coisa de olhar assim, aquela casa lá é minha, a casa dos meus pais é minha, isso tudo é contraproducente para um planejamento financeiro, então. Eu acho que sim. Contar com a herança. Eu acho que você contar com a herança para você construa o seu. Aí que tá, a gente perde a potencialidade do ser, acreditando que alguém pode fazer por nós. Então, assim... a gente vê, né, até no mundo dos famosos, os grandes herdeiros, pelo menos a maioria dos famosos herdeiros, se perderam ao longo do caminho. Se você me permitir, é o que eu uso de exemplo muito, eu acho fantástico, mas rapidamente... Silvio Santos construiu um belo de um patrimônio, ok? Só que ele preparou as filhas deles. Eu brinco que se o Silvio Santos vai morrer bilionário, ele já se tornou, não chegou ainda no segundo, mas ele está com 1 bilhão e cacetada. A Patrícia Bravanel com certeza vai fazer uns 5, 6. Ela vai ou dobrar mais. Isso. Mas por quê? Porque houve uma base de preparação. Será que é casada em comunhão de bens? Eu nunca me perguntei. Não acredito. Acho que não também. Aí essa questão da educação financeira e de que a fortuna tende a aumentar, mas não é a fortuna, mas é um estilo de vida que é um estilo de vida a servir. Mais do que eles servem, mais do que eles fazem,
eu não sei, eu suspeito porque eu vejo ele como um exemplo, é alguém a ser seguido. É alguém que eu admiro também. Entendeu? O programa está chegando no finalzinho, mas eu queria lembrar, eu só tenho 3 minutos, então eu queria lembrar o seguinte, a razão do convite para a Cris Bezerra estar aqui era justamente para atrair esse seu pensamento mais humanitário, esse pensamento mais existencial e espiritual em cima desse tema. Eu teria um monte de dúvidas ainda para sanar, tipo, por que demora tanto o inventário? Tem um monte de coisa que a gente vai fazer, então fica prometido aqui que na volta das nossas férias a gente vai refazer esse programa com o nosso elemento que está faltando, que é a Cris, para a gente poder sanar isso tudo. Eu vou me despedir de você e depois vou deixar você com um videozinho que esclarece um pouco, na linguagem popular, com Rolando Boldrin, tudo que a gente falou aqui. É o seguinte, estou saindo de férias e tenho um último pedido a fazer por você. Por favor, não esqueça o Sexo, Arroz e Internet, porque nós vamos estar, a nossa equipe, a equipe da TV+, vai reprisar para você todos os melhores momentos, ou pelo menos a maioria dos melhores momentos do Sexo, Arroz e Internet durante a nossa ausência. Serão poucos dias, rezem por nós para que façamos uma boa viagem e voltemos em segurança também. Vou ficar morrendo de saudade, mas um fato é um só. Vou estar de olho em você e trazendo muitas novidades e histórias para contar que se refletem aqui no tema do dia a dia do Sexo, Arroz e Internet. Então, super obrigada, Léo. Super obrigada, doutor Paulo. Um beijo, Cris. Tomara que esteja tudo bem com você. Para você que está aí de casa, muito obrigado por sua companhia, porque quando voltarmos, estaremos iniciando a 5ª temporada do programa Sexo, Arroz e Internet. Não é pouco. É muito e é feito por você e para você. Então tá aí, ó, Sucessão e Herança por Rolando Boldrin. Solta para mim, Thiago. O mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse, assim, um palco. E cada família nossa é uma pantomima. O espetáculo é de todo mundo. Como se diz, a prova é parte comum. Mas por jeito mesmo que é bom, por jeito, ou tarde de aprendizado, esse não. Esse é coisa de cada um. Diz que antes da gente brotar de novo aqui, nesse mundão, falando como se diz, na tarde de reencarnação, diz que a gente quando vai renascer, procura lutar para ficar mais bom. Melhorar. Progredir como gente, blá, 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 blá. Diz que acontece, que faz, tá? Mas depois que nasce, a verdade é que a gente de tudo se esquece. E então se volta lá para trás. Diz que lá no outro mundo a gente reza, faz prece, implora até. Pede para quando vier para cá, outra vez, a gente ter inimigos para parente. Sabe para que é? Para a morte aprender a perdoar. Mas quando a gente topa com eles nessa vida aqui, ó, ombro a ombro, como a gente não se esqueceu da cara deles, é só reclame e coisa tal. Diz que o exemplo é assim, ó. Às vezes, uma filha ingrata foi aquela menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. Um fio que dá problema, tristeza, mágoa, perigo. Diz que esse aí foi, lá atrás, em outros tempos, inimigo que agora vem cobrar aquele débito antigo. Enfim, as brigas, desgosto, espinheirar do passado, tudo isso é pagamento de prestação das culpas por atacado. Sobre as heranças? Sobre as heranças, então, diz que a herança só dá encrenca, só. Vocês nem querem saber. O coronel em hotel, quando era vivo, deixou para o genro Tinoco a fazenda Carolina. Mas o moço, pouco a pouco, perdeu tudo em jogatina. Em Anicota. Anicota trabalhou a vida inteira. Juntou de casa uma fieira para deixar para vossa filha. E viu a moça ser envenenada numa questão de partilha. Inhotino deixou para os filhos um fazendão, a tronqueira. Mas os moços, em vez de trabalhar, caíram nas bebedeiras. Calina deixou para a filha como legado um montão de prédio. A moça largou os estudos, foi perdendo tudo, e ainda se matou de tédio. Teotônio deixou, 1 milhão de contos para o neto dele, o Tadeu. E vendo o moço abusar das tardes de droga, o coitado do Teotônio, enlouqueceu.
Nicão. Nicão viu tantas maluquices na viúva dele, Dona Cristi, que até preferiu ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Pois bem, olha, se você aí, que está me escutando, se você tem bens, coisas assim para dar, veja bem, nunca exija condição. De trabalho, isso sim, de caridade, paz, amor e educação, viu? Que isso que é bom. Bendita seja a pessoa que recebendo uma herança sabe espalhar ajuda, benefício, conforto, luz e esperança. Porque, como ela diz, muita herança, delegado, é a esperança de um apoio ilusório. Pois, ó, tá assim de gente morrida, enlouquecida nos cartórios.